Boa tarde, seja bem-vinda, sejam muito bem-vindos a essa 18ª live da nossa caminhada conectando com a essência. Que é a 18ª ou 19ª, gente? Eu tô meio perdida aqui, mas eu acho que é a 19ª já. Será? Bom, depois eu coloco aqui certinho. E hoje nós temos um tema muito especial. Vocês sabem que os temas dessas lives todas é como se conectar com a essência, conectando com a essência. E hoje eu trago um tema que é bem desafiador, mas ele nos impede quando a gente não consegue entender esse tema, ele nos impede de acessar a nossa essência. Então, a gente precisa também olhar para ele para poder olhar para a essência. Mas a gente vai olhar assim pela tangente, porque o foco é na essência. O que eu quero dizer com isso? A gente não precisa focar na ferida, porque como a gente já falou em outra live, tudo aquilo que eu foco aumenta, tudo aquilo que eu foco cresce. Então, a ideia de todo o meu processo aqui nas lives ou com as constelações é focar sempre na essência e não na tua ferida, no teu trauma, na tua dor. Mas é muito importante tu compreender as tuas feridas para quando acontece um gatilho emocional, tu saber que aquilo foi acionado e poder voltar para a essência, né? Porque senão a gente fica objeto de muitas informações que nos atravessam e a gente não se dá conta que um gatilho foi acionado e simplesmente aquilo nos toma. Aquilo nos toma e a gente se perde de si mesma e da nossa essência. Então eu trouxe um livro hoje para nos inspirar hoje nessa live, que ele fala sobre exatamente isso, sobre as nossas feridas emocionais. O nome do livro é As 5 Feridas Emocionais. Esse livro eu não recomendo para quem nunca fez um processo terapêutico, para quem está começando agora o autoconhecimento. Por quê? Porque esse livro é bem desafiador de ler. Porque no fundo, nós temos as 5 feridas em algum nível. Em algum nível a gente tem mais profundamente a ferida da rejeição, ou a ferida do abandono, da traição, da injustiça. E quando a gente lê esse livro, a gente começa a se identificar em todas as feridas. E isso pode ser sofrido, né? Então, ler esse livro sem ficar trazendo para a tua realidade é uma saída, porque daí tu lê como observadora. Tá, tô lendo a ferida da rejeição, mas não é a minha ferida, é de alguém que foi rejeitado. Daí a gente sofre um pouco menos. Mas se tu mergulhar no livro, mergulhando e retomando e lembrando as tuas feridas, que geralmente é o que acontece, é importante também tu saber sair dessas feridas. Então, eu te aconselho, por exemplo, fazer a jornada da constelação na essência e daí ler sobre as feridas. Mas porque eu vou te ensinar como sair. Eu vou te ensinar os GPS para te voltar para a essência. Eu falo aqui nas lives e eu falo para todas as pessoas que constelam comigo. A gente precisa entender as nossas feridas, os nossos gatilhos e os nossos GPS. Como assim, Ana? GPS é aquilo que eu uso quando eu me perco.
O meu GPS é aquilo que eu uso para voltar para casa. Porque aconteceu alguma coisa que eu me perdi de mim. Que eu entrei num piloto automático e eu não me sinto mais. Eu não me percebo mais. Bem-vindas todas que entraram. Um beijo grande. Mandem um aviãozinho para as amigas, para essa live, compartilhem. Se você estiver assistindo no YouTube, inscreva-se neste canal para assistir mais lives e ser avisada das lives. E é uma grande alegria para mim poder compartilhar esse conhecimento com você e que você possa compartilhar com o maior número de pessoas, se esse conhecimento fizer sentido para você, se tocar em você. Então, um dos meus GPSs é o pé na grama, que eu tanto falo aqui. Quando eu vejo que eu tô muito no piloto automático, sabe quando tu tomou café, tu almoçou, e tu nem lembra o que tu comeu? Ou tu não lembra o que tu comeu ontem? É porque tu fez muito no automático. Ou tu foi da casa pro trabalho e não viu o trajeto. Tu não percebeu, tu nem sabe como é que tu chegou lá. É porque tu tá no piloto automático. E daí tu precisa voltar a te perceber. Perceber o teu corpo. Perceber a água entrando, né? Daí tu pode fazer vários exercícios de presença, assim, vou tomar água, sentindo a água entrando no meu corpo. Faz isso agora pra te ver como é que é. Tu sente a água entrando. Não é automático. Tu tá percebendo a realidade, tu tá percebendo a água, tu tá percebendo o sol, a comida. Tu tá percebendo as imagens que tu contata, tanto no Instagram quanto em qualquer outro lugar. As imagens agem na gente. Imagem quer dizer aquilo que age, me age. Em me ago, em mim age. Todas as imagens, seja uma foto, seja um vídeo, um cheiro, é uma imagem. Um gosto é uma imagem que vai te trazer memórias e gatilhos que vão te levar para o passado, que vão te levar para as feridas. E tu precisa entender, opa, acionou uma ferida aqui, como é que eu faço para voltar para minha essência? Porque eu não sou as minhas feridas, eu sou a minha essência. As minhas feridas fazem parte da minha história, mas elas não me definem. Eu não sou definida pela minha história. A minha essência vai muito além da minha história. A minha essência é a minha parte divina, é o meu potencial, é aquilo que é eterno e atemporal. O meu nome não é a minha essência. O ser é. Ele só é. Ele não precisa do eu sou consteladora. Não. Eu estou nessa existência como consteladora, mas eu não sou isso. Quem eu sou vai muito além do meu nome, do que eu faço, da minha família, do meu sobrenome e até desse corpo físico que eu estou habitando no momento, nessa existência. Então, gente, sobre as feridas, tá? Vamos olhar assim de forma tangencial, sem gatilhos emocionais, por favor. Vai ser difícil isso, porque a gente fala nelas, aciona um monte de memória, então esteja atenta, estejam atentos, ok? Eu vou ler para vocês quais são as 5 feridas emocionais que essa autora traz. E é muito interessante esse livro, porque
ela traz uma questão muito, muito profunda, que é quando tu tem uma ferida, essa ferida inclusive impacta na tua forma física. Como assim, Ana? Sim. As tuas feridas impactam no teu corpo. Por quê, Ana? Porque tudo é vibração, tudo é frequência. E conforme eu vibro, eu moldo a minha realidade. Eu formo pensamentos, eu formo o meu próprio corpo, eu formo doenças, eu psicoplasmo o meu corpo. E também posso gerar psicossomáticas para mim. Tudo através de como eu vibro, de como eu penso e de que frequências eu estou acessando. E conforme foi a ferida dessa pessoa, ela moldou o corpo dela, né? Por exemplo, um exemplo que fica muito claro isso. A ferida da rejeição é a ferida que aciona, que tem a máscara do escapista, da pessoa que foge. Ela tá sempre fugindo. Quando há uma ameaça de ela ser rejeitada, antes de ela ser rejeitada, ela já tá fugindo. Então, antes dela ser rejeitada pelo parceiro, ela já termina o namoro. Entende? Ela tá sempre querendo fugir das situações. E o fato da ferida da rejeição ser esse escapista, né, que quer fugir, faz com que ele tenha um corpo muito magro, esguio, fino, para não chamar atenção. Eu fico aqui meio que, né, pequeno, não chamo muita atenção, não me notam. Então vou mostrar para vocês pelo menos essa figura para vocês terem uma noção, ó, do livro. Aqui é o aspecto físico do escapista. Vamos ver se dá para ver aí. Olha só, é bem magro, esguio, né? Então todas as feridas têm uma como é que fala a palavra? Um tipo físico. Me fugiu agora o nome correto. Então, a ferida da rejeição tem a máscara do escapista, do que quer fugir. A ferida do abandono tem a máscara do dependente. Ele precisa dos outros. Tem muito essa coisa do codependência, sabe? Porque ele foi abandonado. A ferida da humilhação tem a máscara do masoquista. Da traição tem a máscara do controlador. Então a pessoa quer controlar tudo para evitar ser traída novamente. E a injustiça é a máscara do rígido, né? Uma pessoa muito rígida, dura. Então, aqui ele fala assim: na rejeição, quem tem essa ferida cria a máscara do escapista. Ele tenta fugir das situações em que se sente inseguro, com medo de ser novamente rejeitado. Me deu até sede. Isso faz com que se sinta menos importante que os outros. Seu corpo é estreito, esguio e frágil. Tem olhos pequenos e amedrontados. Abandono. Quem tem essa ferida cria a máscara do dependente. Carente por atenção, costuma ficar doente com frequência e atrair situações em que precise de apoio dos demais.
corpo sem tônus, curvado, olhos grandes e tristes. Não é que essa descrição vai bater sempre, tá, gente? Porque tu pode ter, com certeza a gente tem, todos nós temos, desculpe informar, tá? Se você achava que você não tem nenhuma ferida, desculpe informar, todo mundo tem, tá? Mas às vezes tu tem um corpo estreito e os olhos grandes, né? Então não é uma fórmula de bolo, né? Não é uma coisa engessada. Cada pessoa é muito particular. Mas o corpo vai ter sinais daquela ferida que é mais forte naquela pessoa, né? Por exemplo, a ferida da humilhação, outra, né? Quem tem essa ferida cria a máscara do masoquista. Generoso e disposto a ajudar, acaba negligenciando as próprias necessidades, o que lhe causa grande sofrimento. É motivado pelo medo de sentir vergonha. Tem o corpo arredondado, tendendo ao excesso de peso. Seus olhos são arregalados e inocentes. Ou seja, geralmente quem tem a ferida da humilhação vai ter o corpo maior, arredondado, com excesso de peso, porque daí tem outra questão, ele quer ser visto. O que tem a ferida da rejeição, ele não quer ser visto, então ele é magro, para não chamar atenção. Já o da humilhação, ele quer ser visto. Ele quer ajudar sempre, né? E ele acaba tendendo ao excesso de peso. Tá fazendo sentido aí, gente? Se quiserem comentar alguma coisa. A ferida da traição, quem tem essa ferida cria a máscara do controlador. Mulheres do Brasil, as mulheres são muito controladoras. Sério, Ana? Sim. É impressionante. E às vezes essa ferida também tem a ver, que eu vejo aqui na minha prática com as constelações, que não é só uma questão da traição, mas o controle excessivo também tem a ver com uma perda, um trauma, uma perda que foi traumática. Por exemplo, uma pessoa que perde o pai num acidente, ou perde a mãe criança de doença grave, teve um trauma, uma perda que não conseguiu lidar. E daí, pelo fato de ter esse trauma, vira uma controladora para não perder de novo. Porque tem uma ilusão de que se eu tiver tudo sob controle, ninguém vai morrer. Eu não vou perder mais ninguém. Só que isso não é verdade. Porque não está na nossa mão decidir quem morre e quem vive. Nós não temos o poder sobre a vida e a morte. Então, se você é muito controladora porque você teve essa perda, é muito importante entender isso e fazer um processo de autoconhecimento para soltar esse controle, para a vida ficar mais leve, para não ficar tão pesado, porque tu te sobrecarrega de tudo, porque tu também não confia que outras pessoas façam o que tu tem que fazer, porque tu tem medo. Se tu tá controlando tudo, tu acha, tu tem uma ilusão de que daí nada de ruim vai acontecer. E isso não é verdade. Não está sob o teu controle. Você não é Deus. E isso acontece também muito em algumas profissões. Por exemplo, médico. O médico às vezes acha que ele tem um controle sobre a vida e a morte dos pacientes, de forma inconsciente, gente. E ele vai sim
auxiliar na cura dos pacientes dentro de todos os recursos que ele tem na medicina. Mas não é ele que decide se o paciente vai sobreviver. Não é ele, lá no final, no resultado final, que tem o controle sobre a vida e a morte. Uma vez eu falei isso para um médico numa constelação. Ele ficou assim. Caiu uma ficha gigante para ele, porque ele estava carregando o mundo nas costas como se ele tivesse o controle sobre a vida e a morte. E eles não são deuses. Ninguém é Deus. Deus só tem um. Nós somos humanos, seres humanos, com muito potencial, com muito poder de cura, com muito poder de ciência, com muito poder espiritual, mas não deuses. Então, a ferida da traição. Quem tem essa ferida cria a máscara do controlador, faz de tudo para mostrar que é seguro de si e que tem o domínio da situação. Sofre quando as pessoas não correspondem às suas expectativas. Seu corpo exibe força e poder. Os olhos são intensos e sedutores. Injustiça. Quem tem essa ferida cria a máscara do rígido, perfeccionista e impaciente. É muito exigente consigo mesmo e com os outros. Busca fazer tudo corretamente, não aceitando qualquer deslize ou flexibilidade. Seu corpo é tenso e aprumado. Tem olhos brilhantes e inquietos. Essa ferida aqui também eu vejo muito essa ferida da injustiça. E pegando o que tem de pessoas perfeccionistas nesse mundo, meu Deus! As pessoas acham que elas não podem errar, que elas precisam ser perfeitas dentro de um padrão irreal de perfeição que criou na sua cabeça. Não é a perfeição da essência, a perfeição divina que Deus já nos deu. Essa sim é perfeita. Mas é uma perfeição da natureza, não é uma perfeição estereotipada, não é uma perfeição de padrão estético, não é uma perfeição de não poder errar em nada no teu trabalho, não poder errar uma vírgula no português. Entende? Uma perfeição máquina. Não é essa a perfeição. Existe a perfeição da tua essência, mas essa já é quando Deus te fez imagem e semelhança dele. Deus, Criador, fonte de tudo que é, como você quiser chamar. Então, vou pegar a ferida da injustiça como exemplo, tá? Para quem tá chegando agora, ó, tô falando sobre as 5 feridas emocionais. Por que é tão importante eu entender minimamente as minhas feridas? Não é para eu ficar olhando para elas e elas aumentarem, não é isso. Se tu ficar olhando só para tuas feridas, tu vai reforçar elas. É olhar para a essência e reforçar a essência. Mas eu preciso saber minimamente as minhas feridas para quando os gatilhos são acionados e eu perceber que foi acionado e poder voltar para a essência. Faz sentido, gente? Então, o que acontece? Por exemplo, a ferida da injustiça. A ferida da injustiça é muito fácil de ver. É quando aquela pessoa diz assim, não, mas isso não é justo. A fulana fez isso, a Beltrana fez aquilo, mas isso que a fulana fez não é justo. Daí tu começa a pensar, E é aquele não é justo com uma emoção, sabe?
Uma coisa assim que sai do controle, que ela fica fora de si. Porque quando é um gatilho, a nossa reação é desproporcional ao evento. Aconteceu um fato, por exemplo, sei lá, a pessoa te deu o troco errado. Não é justo isso. Porque ela me passou para trás. Ela quis me roubar. Entende? Daí tu faz um drama. Faz uma coisa assim, muito maior do que é. Daí tu vê que é uma ferida. Daí tu começa a perguntar, da onde vem essa injustiça? Por que eu me revolto tanto com as injustiças do mundo? Se eu vejo uma notícia de uma coisa que eu acho injusto. É injusto a partir de que ponto de referência? E aqui vos fala uma pessoa que tem a ferida da injustiça identificada e que fez direito. Olha que legal. Lá no início da minha trajetória, eu fiz direito. E eu, sinceramente, suponho que pelo menos 90% das pessoas que fazem direito buscam justiça. E se essas pessoas buscam justiça, pelo menos 90% delas em algum nível têm a ferida da injustiça. Por que eu me preocupo tanto com a justiça? Será que alguém no meu sistema sofreu alguma injustiça? Daí tu vai investigar, tem um ancestral que foi roubado. Tu vai investigar, tem alguém lá da tua família que foi passado para trás e que perdeu tudo numa sociedade. E daí, gente, essa injustiça nem foi tu que viveu. Mas tu não tolera a injustiça. Injustiça é uma coisa que tu não aceita. Pode até aceitar ser rejeitada. Não gosta de mim? Beleza. O problema é teu. Mas injustiça, entende? Estou dando um exemplo aqui. E o que acontece? Quando o que nos move é uma ferida e não a nossa essência, o que está nos movendo perante a vida, por exemplo, o que me moveu a fazer direito, não era a minha essência. Era uma ferida. Que move daí a minha forma complexual. Que move um eu que é falso. Não é o meu eu da essência, não é o meu eu verdadeiro. E muitas vezes a gente vai fazer uma faculdade, vai fazer uma profissão para compensar uma ferida. Para compensar uma injustiça da família. Eu já ouvi várias pessoas dizendo que fizeram direito porque houve um problema jurídico na família e não tinha um advogado de confiança. E daí o advogado passou para trás, ou não sei quem passou para trás, então a pessoa resolveu fazer direito para poder ter justiça, para poder fazer justiça com as próprias mãos, no sentido de utilizando essa ferramenta, né? Que é um conhecimento jurídico. Entende, gente? E eu, na realidade, eu fiz direito por várias questões, mas eu acho que a ferida da injustiça tinha muito a ver. Tinha também o fato de eu querer aprender a me defender, querer aprender a argumentar, porque eu pensava assim, se eu não souber argumentar, eu não vou ter chance.
Porque na minha família tinha muita briga. Briga, sim, de debater, de discutir, sabe? Uma certa agressividade nos encontros familiares, todo mundo falando, gritando, todo mundo ao mesmo tempo. E eu pensava, meu Deus, eu vou ter que aprender a debater, a discutir, a falar alto, senão não vou ter vez, não vou ter voz nessa família, né? Principalmente a minha família paterna, que tem muito essa força do masculino, muitos homens, né? Uma cultura bem forte de pessoas que estudam muito, que são muito politizadas e que tem muito essa coisa de defender opiniões, de utilizar essa força, né? E então, gente, o que eu quero trazer para vocês, que vocês, por favor, entendam isso. A gente entender as nossas feridas, o nosso complexo, né? Que a gente pode ter um complexo de inferioridade baseado nessas feridas, pode ter um complexo de vítima baseado nessas feridas, pode ter um complexo de... Deixa eu pensar. Complexo da impostora, achar que tu nunca é boa o suficiente, né? Tem vários complexos que são gerados na nossa mente, que são originados nas feridas emocionais. Então, mas Ana, e daí? O que acontece? O que me ajuda a saber minhas feridas? Por exemplo, quando eu vejo algo que eu penso assim, isso é injusto, e aquilo eu vejo que mexe comigo, opa, a ferida da injustiça tá chegando. Ó, tô te vendo, tu tá aí, né? Daí quando eu vejo a ferida da injustiça, eu consigo acolher ela. Eu acolher aquela minha parte que se sentiu em algum momento injustiçada. E daí eu dou colo para ela. Bem-vinda, Camila, que bom que tu estás aqui. Tô falando de um livro, Camila. Camila, que é autora de livros e também, né, conduz clubes de leituras que eu já participei, super indico. Sigam a Camila aqui, descubra como fazer, fazendo, lendo, né? Tô falando desse livro que talvez tu conheça, 5 Feridas Emocionais. E a ideia sempre é essa, eu entender as minhas feridas para que eu consiga sair delas, para que eu consiga transcendê-las, porque eu não sou as minhas feridas, eu não sou o que me aconteceu. O que aconteceu é apenas a minha história, mas não me define. Então eu vou olhar de forma tangencial as feridas e vou focar em quem eu sou, que é a minha essência. Por quê? Porque tudo que eu foco aumenta. Então, uma das coisas que eu demorei muito para entender no meu processo de autoconhecimento é que eu não podia focar nas feridas, porque senão eu reforço elas. Se eu focar em descobrir o meu complexo, como que ele funciona, e ficar lá escarafunchando, eu vou reforçar tudo aquilo. Vai aumentar tudo aquilo dentro de mim. Então, para ler esse livro, tem que ter maturidade de conseguir ler ele como uma observadora na tangente e não mergulhar nas tuas feridas, senão tu vai precisar talvez de ajuda para sair depois, tá? Eu já tô avisando porque esse livro, quando eu li, ele mexeu muito comigo e eu não tinha essa consciência. E daí hoje em dia eu olho, tá, isso aqui,
mas eu não vou ficar reforçando as sombras. Ok? E quando você faz uma constelação comigo, eu vou te dizer, ó, tu te sente assim por causa da ferida da rejeição. Tem um desvalor aí, por causa da ferida do abandono, por causa da ferida da injustiça. Mas você não é rejeitada. A vida te quis. A vida não te abandonou em nenhum momento. A sua essência é infinitamente maior e mais potente do que as suas feridas. A sua essência é o ser que você é e não o que você viveu na sua história. Então, é compreender isso aqui para sair disso aqui. Entende, gente? Para focar na essência, para focar no potencial. Ok, de novo, lá veio de novo a ferida da injustiça. E daí eu entro em qual máscara? Na rigidez, no perfeccionismo. Porque eu tenho que ser perfeita. Uma perfeição ilusória. E não a perfeição do ser, da essência, que é perfeita em si. Então, quando a gente consegue ter essa consciência das feridas que a gente teve, das feridas que nos moldaram e dos nossos complexos, a gente consegue relativizar eles e dizer, ah, tá, tudo é novo. Ai, tá, injustiça, sai pra lá. Não vou entrar nessa. Tu não vai me tomar de novo. Porque eu sei quem eu sou. Eu conheço a minha essência. E a vida não é injusta. A vida é maravilhosa. A vida me dá tudo o que eu preciso para viver muito bem. E eu tô com ela. Eu tô casada com a vida. Tô que nem casca de bala com a vida, né? Aquela música que tá famosa agora. Eu e a vida estamos assim, ó, casca de bala. Não tem chance de chegar aqui. Tô blindada pela vida. Tô blindada com a minha essência. E eu tô assim, ó. Vem a injustiça, bate e volta. Vem a rejeição, bate e volta. Vem o abandono, bate e volta. Sai pra lá. Não sou isso. Não sou nada disso. Eu não sou nenhuma dessas feridas. E quem eu sou transcende todas essas feridas. A minha essência me preenche e transcende toda e qualquer ferida que eu possa ter passado um dia. Então, gente, foco na essência. Foco na essência. Exatamente, Camila. E tem uma frase que eu acho que é do Axis, né? Do Barras de Axis, que fala assim: devolva ao remetente com partículas de consciência. Então, quando algo vem e tu vê que aquilo não é teu, tu pergunta, né? Isso é meu? Não. Devolva ao remetente com partículas de consciência, ou seja, que ele se conscientize do que ele está emitindo. Mas não é meu. Eu deixo ir. Eu não fico com aquilo que não é da minha essência. Ah, tu já conhecia. É boa essa frase, né? Então, vamos juntos se conectar com a essência. Cada live desses 30 dias de live é uma pérola
desse colar que a gente está fazendo, que a linha que une todas essas pérolas é a essência. Para que a gente possa entender todas as formas, todos os jeitos de se conectar e de viver a nossa essência. Porque a gente merece viver a nossa essência. Nós estamos nessa existência para viver a nossa essência, para ser feliz, com alegria, com amor, com gratidão. E não é com gratiluz, é uma gratidão verdadeira. É um amor que preenche e transborda. É algo que vem do ser maior e se conecta em nexo com o nosso ser individual. Um beijo grande, vamos juntos e até amanhã. Deixe o seu comentário aqui, caso você assistiu essa live depois, pode deixar seu comentário, tanto no Instagram quanto no YouTube. Vou te aguardar. Até!